Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, meu irmão? Fala, Feijão, fala, galera. Meu caderninho, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. Boa! E essa semana, esse episódio especialíssimo, a gente está aqui com um convidado muito especial também, um cara que tem uma história gigante no voleibol e está assumindo um novo desafio aí na carreira. Então, seja muito bem-vindo, Henrique Modenese. E aí, velho, tudo bem? Tudo bem? Pô, satisfação. Que isso? Eu não precisava dar uma introdução dessa aí. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, lisonjeado de receber o convite. Tenho acompanhado os diversos canais. Eu não sou muito das redes sociais aí, mas eu tenho acompanhado somente Instagram e YouTube. E, pô, parabéns pelo trabalho de vocês. E quando surgiu o convite, fiquei muito lisonjeado, honrado e aceitei na hora, nem pensei duas vezes, porque na hora que a gente troca ideia, a gente aprende muito e estou aqui para aprender junto com vocês e a gente conversar e colocar o papo em dia. Show. E eu tenho certeza que esse episódio vai ter muitas lições, muitos insights para todo mundo. Eu já estou aqui com o meu caderninho, que nem o Peter falou, e vamos lá. Bom, aí eu vou falar um pouquinho do Henrique, que é, já é técnico de vôlei já desde da época da começo da década de 2000, certo? Você, se não me Certo. engano, você é formado em Educação Física ou Esporte, né, pela USP, se não me engano. Isso, É sou isso. formado em esporte pela USP. Esporte pela USP. A gente Isso. teve o Peu a semana passada, que também que também é formado em esporte pela USP. Mais um E Nerdola. eu, mais um Nerdola, isso aí. O Fábio também é o da O primeira Fábio, turma. exatamente. Fábio Exatamente. Correia Tem também é muita formado em gente esporte boa pela aí. USP. Eu que fiquei pelo caminho, fui para a segunda fase da FEST, mas não entrei em esporte na USP, prestei, Puta, que e pena. tudo bem. Mas vamos deixar isso para lá. Falando, falando um pouquinho aqui dos clubes que o Henrique trabalhou, ele começou lá no Banespa, como no Medley Banespa, lá na época Exato. 2007, 2008, 2009, como assistente. Depois teve uma bela de uma passagem pelo SESI, foi pelo SESI Masculino. Mas masculino, certo? masculino. Primeira Isso. passagem no SESI masculino. Isso. E aí foi seleção brasileira, teve 5 anos lá na seleção brasileira, no ciclo olímpico de Tóquio, certo? Isso. Foi, Isso mesmo. trabalhou lá na seleção brasileira como analista de desempenho. E aí, no SESI feminino em 2017 2018, no vôlei Ribeirão, depois na temporada seguinte, em 2018 2019, no SESC Rio de Janeiro 19 e 20, depois voltou para o SESI Vôlei Bauru em 2021. Aí teve uma passagem muito legal como assistente lá no Osasco São Cristóvão Saúde e agora assumiu como head coach, como técnico principal do SESI Bauru feminino, correto? Exato. Então, grande desafio na carreira vindo pela Baita frente aí, desafio. né, Ricão? Baita desafio. Uhum. É, E como pô, é que tá essa transição aí, velho? cara, não é simples, óbvio. Uhum. Não tem como dizer que é fácil, também não é. Mas eu venho me preparando ao longo dos anos aí para isso, né? Minha carreira eu começo como assistente técnico e técnico de categorias de base, né? Uhum. Em 2003 no Centro Olímpico, 2004, 2 anos no Centro Olímpico Ah, masculino então com teve categorias de Centro base. Olímpico antes do Banespa. Tenho Centro Olímpico, tive Centro Olímpico, aí depois eu fiquei um Certo. tempinho fora, fiquei só com vôlei universitário, Uhum. que também cara, você tem que se virar com o que você tem. A baita escola. É Nossa, uma eu trabalhei escola para muito quem no está estado. é uma escola para quem está começando. O vôlei universitário, eu não sei como é que está hoje, mas no início dos anos 2000 ali, que foi quando eu trabalhei, era desafiador. Tinha muita gente que saía de clube, jogava categoria de base, em clube Uhum. depois largava naturalmente, porque nem todo mundo quer seguir a carreira esportiva, ou também não tem.
à disposição, talento, ou seja lá o que for, É. mas gosta, ama, é apaixonado por vôlei e Uhum, segue jogando vôlei na universidade. Então, uhum, eu trabalhei na USP com algumas atléticas, no Mackenzie, fui da seleção da USP também. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no Medley Banespa. E aí eu já comecei, Medley Banespa era feminino. E eu já comecei como uhum, assistente técnico numa equipe de Superliga, assim, eu acho que foi até um pouco precoce, tinha 26, 27 anos, assim, uma oportunidade de momento. E a partir dali eu já comecei a me preparar também, né? E chegar até agora foi um caminho longo, com caras especiais aí, com pessoas especiais olhando, convivendo, participando, pessoas ah, dividindo a possibilidade de liderar equipes, entender algumas situações que são particulares de cada projeto. Então, o SESI é uhum, uma coisa, o Sesc Rio foi com o Didio, né? Foi o masculino. O Peu saiu, eu uhum. entrei. E depois em Osasco, que putz, é um gigante do voleibol brasileiro, Sim. com o Lisomar ali, esses últimos 2 anos foram de muito aprendizado. Então, assim, a missão é difícil, não é uma missão fácil, mas, pô, estou muito feliz, estou muito honrado. Não, eu, eu não costumo criar muitas expectativas, mas naturalmente a gente acaba criando algumas Ah, sem expectativas. dúvida. Então, Não, não tem então como não, né? eu estou bem feliz, estou bem empolgado, essa é a palavra. Estou muito empolgado. É um sonho antigo que a gente vem Uhum, remando aí no vôlei profissional. Tinha conseguido ser treinador em equipes de base, em voleibol universitário, mas consegui atingir e chegar numa equipe logo de cara. O meu primeiro time é uma equipe grande, né? Que é o SESI Vôlei Bauru, que luta por títulos, que a gente tem objetivos no Campeonato Paulista, Copa Brasil, Superliga, Campeonato Sul-Americano. Então já é uma grandiosidade conseguir ajustar todos esses objetivos aí, é uma dificuldade, porque são objetivos muito grandes, a grandiosidade da equipe. Então, eu estou empolgado, estou empolgado. Está sendo bom, estou na sexta uhum, semana de treino aqui, e uhum. mudança e tal, então está sendo muito, muito legal. Está sendo muito legal, estou bem, bem empolgado. Sensacional. Eu lembro que na época que você trabalhava no Banespa, eu trabalhava no Paulistano. E Sim, a gente tinha aqueles pau lá nas categorias de base, né? tinha, Infanto, tinha, juvenil, cara, saía faísca lá entre saía, Paulistano e Banespa. Era Paulistano e só jogão. Banespa. Era Era, uma rivalidade boa, né, cara? era uma O rivalidade Banespa bem teve uma história legal. pequena, né? O Uhum, voleibol feminino do Banespa teve um período pequeno ali de Superliga, só 2 ligas. sim. Mas, putz, aprendi muita coisa ali. Uhum, Sabe quando você chega e fala assim, será que isso aqui é o máximo que eu vou conseguir? Porque, pô, você fica tanto tempo em categoria de base, voleibol sim. universitário, voleibol escolar. Trabalhei um ano em escola também, no contraturno, né? Que também é um desafio também. E aí você chega no profissional, você fala, caramba, quero ir mais longe, mas e aí, como é que vai ser? Pô, time pequeno, atrasa salário, passa É, dificuldade. é. Tem, No tem as Brasil tem roubadas essa. também, tem as roubadas É, também. opa! Tem as roubadas também. Mas também nos ensina muita coisa, né? E Boa. tinha muito embate ali, categoria de base no Banespa eu passei em todas, desde o iniciante até o Uhum. sub-20, juvenil na época, sub-21, né? Júnior, é. Hoje, Uhum, hoje é sub-21, na época acho que era sub-20, né? uhum. E mudou um pouco as idades. Pô, isso aí eu trago tudo. Eu trago tudo, assim. O que fazer, o que não fazer, o que eu errei e o que eu não vou repetir. Então vamos por aí. E- Então Boa, é isso que a gente vai falar agora. vamos por Aham. aí, ó. Você falou, você passou por categoria de base, e aí acabou de dizer várias idades, equipe universitária, foi auxiliar técnico, analista de desempenho e agora head coach. Sim, Eu consigo imaginar uma porrada de experiências diferentes. Como que você acha sim. que a sua experiência na base e como auxiliar técnico e como scoutman, analista de desempenho Desempenho.
e aí head coach. Como é que essa experiência contribuiu para você ser o técnico que você é hoje? O que você traz dessas experiências diferentes, em posições diferentes, que você acha que te ajudam a ser o head coach que você é hoje? Porque eu quero dizer assim, ó, a gente pode, às vezes a gente encontra head coaches que não foram analistas de desempenho, ou head coaches que trabalharam com equipe universitária, mas que não trabalharam com base, ou que trabalharam com base, mas não trabalharam com universitário. E você trabalhou com toda essa galera. Então tem uma variedade de experiências que eu imagino que contribuíram de uma forma muito rica para a sua formação como treinador principal hoje. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Cara, primeira coisa, eu acho que é a observação. Saber observar. Você vai com o tempo, entendendo o que que é importante e o que que é ruído. Eu acho a gente entender qual a informação que é Excelente. importante e qual a informação que, cara, não tem necessidade nenhuma de você usar aquilo, mas você vem com o tempo. Isso vem com o tempo. No começo, você dá importância a tudo. E aí depois você vai vendo o que que é importante. Eu acho que o analista tem uma função muito específica de entender a cabeça do treinador e poder dar ao treinador as ferramentas que ele necessita. Então, você não pode fazer as coisas da sua cabeça, você tem que entender o que aquela comissão técnica quer e o que que é importante para eles, para você entregar as informações a eles. Às vezes, tem algumas comissões técnicas que te dão, algumas comissões técnicas te dão mais espaço, te dá mais espaço para você ajudar nas tomadas de decisão em relação a estudos, análises, táticas ou até planos de jogo. Ou até no radinho durante o jogo ajudando com informação. Ou o data vôlei, você tem um pequeno chat ali também que você consegue conversar com quem está no banco. Mas aí depende de como a comissão técnica vai. O assistente técnico é uma arte, eu acho, ali. Porque você é naturalmente técnico, muitas vezes você dá treinamento técnico, tático, mas não é você que comanda. Então você tem que saber muito bem diferenciar como é que você vai se comportar. Você tem que saber que tem uma pessoa, tem uma hierarquia ali, e aí também vai da relação que você constrói com o treinador. Tem treinador que é mais centralizador, tem treinador que delega um pouco mais de funções. E você trabalhar com categoria de base e trabalhar com voleibol universitário te ensina também a você saber fazer o seu melhor com o que você tem na mão. E também é desafiante porque muitas vezes você tem que encontrar soluções, às vezes onde você não tem material humano para ter que resolver alguma coisa. Então, te desperta uma certa criatividade para dar treinamento e para encontrar soluções durante a partida que às vezes até você não treinou. Hoje em dia eu não faço isso no nível que eu tô, mas lá embaixo, às vezes você improvisa alguma coisa que você não treinou na hora do jogo e dá certo. Eu sempre evitei fazer isso, mas às vezes surge algumas coisas, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é tudo isso amarrado um pouco. Eu ainda tô, poxa, minha sexta semana, né? Treinando a equipe. Não tive um jogo ainda. Ano passado foi muito importante para mim, porque o Luiz Omar e o Jefferson, que é a dupla de Osasco, né, que todo mundo conhece, Uhum. extremamente competentes. Eles estavam com o Quênia, e aí os 3 primeiros meses ali em Osasco fui eu que toquei. Então, assim, isso me ajudou muito. Caramba, 3 meses. Foram 3 meses comandando a equipe. Eu dirigi a equipe durante o Campeonato Paulista em 3 jogos e fiz a preparação de mais um jogo. Então, assim, eu comandei toda a pré-temporada. Isso me ajudou também para essa temporada, me organizar um pouco melhor, me planejar melhor. Óbvio que eu trabalhei com profissionais maravilhosos que também me inspiraram a conduzir uma temporada, a conduzir uma pré-temporada, a planejar a temporada,
macrociclos, mesociclos, microciclos, esse tipo de coisa. Treinamento em si, semanas de treinamento. Então, eu vou tentando juntar todo esse conhecimento que eu adquiri através dos anos, coisas que têm importância, coisas que não têm tanta importância. O vôlei mudou nesses últimos 20 anos, né? A primeira experiência foi em 2001, já estamos em 2024. Então, o vôlei mudou muito. Então, a gente vai estudando, analisando, juntando conhecimento, entendendo os porquês das coisas para conseguir executar quando assume a função de treinador, né? E é um Sensacional. baita desafio. É um baita desafio. Muito Se, bom. se, se vocês me permitem, eu vou lá, vai eu de novo puxar a sardinha para a base. Imagina. Você falou aí me chamou muito a atenção, de melhorar os filtros conforme a experiência vai chegando, né? Coisas Sim. que você presta atenção em tudo e acha que tudo é importante, conforme o tempo vai passando, você aprende a selecionar melhor aquilo que é mais importante e priorizar. Pensando nos professores e professoras que nos assistem e nos ouvem, e que são muitos que trabalham com base, seja em clube ou em escola, que dica que você pode dar com a tua experiência hoje para esses professores de questões que você, da experiência tua mesmo, que você hoje em dia acha que são ruídos, e obviamente que cada programa é um programa, cada grupo é um grupo, cada Claro. técnico tem a sua realidade, mas de maneira geral, se você hoje, Henrique, fosse comandar uma equipe de categoria de base, o que que você priorizaria hoje e que no passado você talvez não tenha prestado tanta atenção por ser novo, no comando de uma equipe? Como é que esse filtro para você funcionaria hoje que os nossos professores e professoras podem, o que que eles podem aprender com essa tua experiência? Eu vou falar uma coisa que pode soar estranha, mas não se preocupe em ganhar ou perder jogos. Eu acho que faz parte do processo. Ah, claro que ninguém entra numa partida para perder, Uhum. mas não dê tanta importância às derrotas, nem tanta importância às vitórias. Dê importância ao processo. Não se preocupe tanto com, não se preocupe tanto com Excelente. Muito bom. Não se preocupe tanto com técnicas de movimentos e a manchete tem que ser assim, a manchete tem que ser assado, o toque tem que ser assim, o toque tem que ser assado. Claro que existe uma melhor maneira de fazer isso, tal, mas é questionável também como é que isso deve ser feito. Então, não se preocupe tanto com isso, com exercícios que ensinem a técnica bonita do movimento e assim, assado, porque na hora que a gente chegar no adulto, a gente quer que a bola vá do chão, não importa como, vamos fazer o ponto, vamos ganhar o jogo. Ah, existem movimentos mais eficientes, obviamente, mas não se preocupem tanto com isso. Se preocupem mais em manter a paixão da galera acesa aí Caralho, e dê oportunidade para todo sensacional. mundo. Dê oportunidade para todo mundo. Não rotule ninguém, porque a evolução da garotada é assim, ó, uau, entendeu? Assim, às vezes é um clique que aquele que começou depois ou maturou Hum, antes. Tem a questão da maturação também. Então, tenha calma, não rotule ninguém e dê oportunidade para todo mundo. Se eu pudesse falar assim, talvez eu tenha errado em algum momento na base, foi não ter dado oportunidade para todo mundo. Talvez, acho que aí, cara, me preocuparia menos com vitória e derrota, esse tipo de coisa. Na ansiedade de querer mostrar a qualidade do trabalho, aí a gente acha que a vitória e a derrota vão determinar se a gente vai ser bem-sucedido na nossa carreira, e eu tenho certeza que na categoria de base eu perdi muito mais que eu ganhei, então, e eu estou aqui hoje, então não se preocupe tanto com isso. excelente, espetacular. Eu acho que eu Cara, vou traduzir em miúdos o que você falou e já vou passar para o feijão. Seja professor mais do que técnico. Seja um professor Exato. no sentido da Muito palavra bom. pedagogia. Isso, você escreveu um livro e eu não. É por isso que você conseguiu sintetizar tão bem. Seja professor, se importe com o Ah, desenvolvimento das crianças. exato, Muito exato. bom, muito bom. Exatamente, exatamente. e você que tá assistindo a gente, você que tá ouvindo, volte aí, ó, volte, dê um
Um Volta rewind. aí, um rewind, aperta o botãozinho lá no YouTube ou no Spotify para voltar uns 2 minutos e assista, ouça essa parte que o Henrique falou mais umas 300 vezes. E esses insights valeram ouro. Sensacional, Henricão. E, cara, você A voz até mencionou secou um pouco aqui. demais, muito bom, É. cara. Eu Minhas anotei, cachorras estão latindo aqui agora, desculpa, que elas estão com viu? fome. Elas estão É. Não, concordando, tá certo? Elas não, estão elas concordando ficaram com. empolgadas com a sua fala. É, Você falou aqui, ó, citou algumas características importantes de cada função que você exerceu. Primeiro você falou lá dos filtros, que eu achei espetacular. Daí você falou lá do analista de desempenho, entender o treinador, entender o que o treinador quer e demanda naquele momento, ou naquela linha de trabalho. Como assistente, é uma arte saber se comportar, achei isso muito bom também. E aí, na base, a sua experiência com base universitário é saber trabalhar com os recursos que tem, certo? E aí, você indo para essa posição de head coach, qual tipo de head coach você quer ser? Entendeu? Analisando entendi. todas essas experiências, o que você vai esperar do seu analista de desempenho, dos seus assistentes? Eu sei que, pô, os seus dois assistentes são espetaculares, né? O Dodô e o Exato. Gordo são demais. O Gordo, inclusive, foi fez um episódio com a gente. O Dodô também já foi O convidado. do Gordo eu São não consegui caras, assistir ainda, mas assisti os pô, foi outros. espetacular, Aliás, Dodô e muito Gordo, bom, um grande muito abraço para vocês dois. grandes amigos e muito, muito competentes. É, não, Então, é... que tipo de head coach você quer ser para os seus Cara, assistentes? essa é uma pergunta difícil de resolver porque Uhum, a gente quer ser tudo, né? Mas eu sei que é impossível. Ah, eu tenho as minhas características, por ter sido analista de desempenho. Eu gosto de ser um treinador, já fui assistente assim, e imagina, eu sou um treinador estudioso. Por exemplo, eu peço para o Pedro, que é o nosso estatístico, Pedrão, um abraço, Pedrão, aí, Pedrão é sensacional. Já trabalhei com ele na minha outra passagem aqui em Bauru, como assistente do Rubim. O Pedrão filma todos os treinos. Então, Pedrão, acabou o treino? Dá um treino aqui para mim. E aí eu dou uma olhada no treino, dou uma editada no vídeo, vejo o que que eu fiz, o que que eu posso evoluir, o que que eu posso melhorar ali no treinamento. Ah, então, assim, eu só estou dando um exemplo do lance de estudar, né? Eu estudo meu treino, eu estudo o, o- os jogos bastante também, vejo bastante jogo, não só da minha equipe, mas principalmente da minha equipe. Eu gosto de estudar muito a minha equipe. Ah, já quando eu era assistente, eu gostava também. Obviamente que você vai acabar estudando o adversário, porque você precisa ter, no mínimo, uma noção geral do que o adversário faz para você uhum, dar as informações básicas para sua equipe e para você também não chegar no escuro e, de repente, não fazer nada no jogo e não saber determinar uma estratégia ou fazer algum plano de jogo. Mas eu também gosto de ser imagino que eu gostaria de ser um treinador que dê bons treinos e é, oportunize situações boas para as atletas, no caso aqui o vôlei feminino, né? Então, criar situações, criar ah, o Fábio usou um termo bom de modular o ambiente, né? Então, uhum, criar esse ambiente dentro de exercícios, ou jogos reduzidos, ou jogos com objetivos. Então, eu quero criar esse mix, né? E eu sou um cara muito tranquilo. Eu não sou um cara explosivo, caras e bocas, rasgo camisa, não. Eu sou completamente ao contrário. Sou bem tranquilo, falo até mais pausado, mais devagar, assim. Penso muito no que eu vou falar para não ofender ninguém também. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso também, porque ali do nosso lado tem mulheres, né, que representam a família delas, então isso aí tem que tomar muito cuidado também. Óbvio que com os homens também, já trabalhei muitos anos com os homens, mas é um pouquinho diferente nisso. Ah, então eu queria ser não vou dizer um paizão, porque eu sou novo ainda, mas eu gostaria de ser um irmão mais velho assim, mas que ao mesmo tempo
pudesse dar umas dicas e pudesse dar uma puxada de orelha de vez em quando e que construísse uma situação legal para todo mundo, né? Ter um ambiente bom, mas que todo mundo saiba das suas responsabilidades, das suas obrigações. Eu acho que é nesse caminho aí. Mas não perder a minha essência dos estudos, das análises, e entender como é que o jogo funciona. Tá na vanguarda, tentar estar na vanguarda do vôlei o tempo inteiro. Boa. E Legal. você citou que você quer criar um ambiente, dar bons treinos para você desenvolver o seu time. Como que você gosta de criar os seus treinos? Como que você estrutura a sua sessão de treino e quais as responsabilidades que você passa para os seus assistentes? Neste momento aqui, eu estou sem os meus assistentes, né? O Gor tá na China, né? O Edu está indo para a China Uhum. e o Dodô está com a seleção sub-21. Então, assim, olha a qualidade Ah, dos caras, né? é. Eu já conversei um pouco com eles em relação a isso. É uma coisa que eu fiz com o Rubinho aqui e deu muito certo. O outro assistente era o Plauto, quando eu trabalhei com o Rubinho. Uhum. O Rubinho cuidava um pouco de tudo e eu cuidava do sistema ofensivo e o Plauto cuidava do sistema defensivo. Eu vou fazer isso, a mesma coisa aqui. Eu achei que deu muito certo. Uhum. Já pensava assim, eu já tinha trabalhado em diferentes maneiras, assim, de um assistente cuida de um fundamento, outro assistente cuida de outro fundamento, mas eu sempre achei que isso não era, era bom, mas não era perfeito. Não sei se vocês conseguem me compreender, Sim, sim. se eu estou conseguindo passar a ideia que eu estou querendo passar. Então, Era bom, mas pode ser melhor. pode ser melhor. E E aí, com eles eu já conversei, o Dudu vai cuidar mais do sistema defensivo e tudo que envolve isso, e o Edu vai cuidar do sistema ofensivo. Então, Pô, treinos mais relacionados à recepção, levantamento, acerto de bola, side-out, esse tipo de coisa. First ball side-out, né? O ataque após a recepção, que a gente fala em português aqui, ou usando a nomenclatura do data vôlei. E o Dodô vai cuidar mais das transições, breakpoint, né? Aí vocês chamam uhum. o quê? Point score? O quê? Point Tem os score, dois. Tem os breakpoint, os dois? dois. Uhum. Tá, então, Duas coisas. mais usar cuidar um pouco mais do break. Eu gosto muito de cuidar de bloqueio, dos Uhum. treinos específicos de bloqueio, mas eu não gosto de treinos longos, gosto de 20 minutos, 15 minutos, só para fazer uma repassada ali, porque o treino de bloco é no tático, né? Então, é só pequenos ajustes para entender a filosofia do, do sistema, para depois ir para o tático e tentar colocar em prática tudo. Então, vai ser mais ou menos dividido assim. Ainda estou sem eles aqui, então estou tocando tudo. Eu tenho um outro cara que é fantástico, espetacular aqui, que também é um assistente, apesar de não estar no banco, é o Paulão. Paulão é Então, putz, o sensacional. Pô, o Paulão é Paulão tem mais experiência que sensacional. muitos aí. O Paulão tem uma experiência gigante de trabalhar com o Paulo Coco, com o Zé Roberto, em inúmeros times. Neste momento aqui, o Paulão toca o aquecimento, então ele faz cada exercício aqui de aquecimento muito legal, mais na escola brasileira de vôlei mesmo, assim. E, pô, deixa as meninas prontas para o meu tático, é perfeito. O Pedro também, apesar de ser um estatístico, ele também é um dos. Eu converso muito com ele, porque afinal o cara acaba assistindo tudo, tudo passa por ele, e é um cara que entende de vôlei. Tenho conversado bastante com ele. Então, a coisa tem funcionado bem, assim, nesse tempo. Mas a minha ideia básica é essa: cada um cuidar de um sistema, eu cuido de tudo, mas eles que vão ser os responsáveis por cada sistema. Ah, basicamente é isso. Eu acho que funcionou bem separar por sistemas. Eu acho que separar por Uhum. fundamentos é legal, mas sistema eu acho que é melhor. Geralmente os times aqui dos Estados Unidos, principalmente as universidades que jogam em níveis maiores, dividem as responsabilidades dentro da comissão técnica em sistemas também. As E eu cadeias. acho, as Ah, que cadeias, legal. exatamente. Eu gosto muito de trabalhar Eu nessa gostei. metodologia também. Os 2 anos que eu trabalhei com o Rubinho foi assim, foi muito bom.
Foi muito bom. Pois Muito é, bom. muito bom. Vamos seguir aqui. Excelente. Só deixa eu fazer mais uma pergunta, Peter, rapidinho. Manda ver. Você travaram ou Travou um É, não pouquinho, sei. mas Travou voltou. um pouquinho, mas não pensei sei que se tinha fui eu, se foi travado o Zoom, velho. vocês, aí eu já não sei. Não, fui eu. A minha deu Ah, tá. um aviso aqui, minha internet está instável, mas acho que voltou. Cara, você, dentro de conceitos, eu acredito que você tenha bastante o viés de estatística, viés Sim, da análise de desempenho. sim. Né? Como que você vê conceitos dentro do jogo de voleibol e qual a importância que você dá a esses diversos conceitos? Vamos falar de conceitos táticos, vai. Vamos, sei lá, o seu first ball side out tem que ser muito forte, porque estatisticamente realmente é muito importante. É, quais são os parâmetros de first ball side out que você gosta para o seu time? Quais os parâmetros estatísticos de transições que você tem como um padrão ouro ali? Dá uma ideia para a gente de como que você ranqueia esse tipo de sistema e quais os números referências para você, para o seu time. Ô, Henrique, antes de você responder, desculpa interromper. Eu só queria Imagina. dizer, Feijão, que pergunta espetacular que você acabou de fazer. Ô, louco. Porque eu vou dizer, não, eu vou dizer por quê. Porque o Henrique falou, cara, eu vou trabalhar com os meus assistentes nas cadeias e nos complexos do jogo. Então, um deles vai ser responsável pela parte defensiva, então, imagina, saque, bloqueio, defesa e contra-ataque, e o outro side out, receber o saque e meter a bola no chão. Então faz sentido, na minha cabeça, é óbvio, ou faz um pouco de sentido, que você enxergue o jogo a partir dessas duas perspectivas. Uma das maneiras e que talvez seja a principal que você tenha escolhido para estabelecer a filosofia de trabalho. Então eu só queria dizer que essa pergunta foi show de bola, como sempre. Eu estou curioso para ver a resposta. Boa. Cara, são dois. Eu vejo dessa maneira, né? Vou falar primeiro de side out, que para mim seja mais importante, talvez seja um pouquinho mais importante que o break. Um Não Uhum. é pouquinho que o sendo palavra-chave aí, pelo jeito. tá um pouquinho mais importante. Eu acho que ainda o voleibol brasileiro a gente dá mais importância para break do que em alguns momentos, tá? Voleibol feminino bem mais, porque tem muita transição no voleibol É. feminino. A maior parte do Ah, jogo, em termos de é, tempo, é em transição. é em transição, mas se eu tiver um ataque após recepção, first ball side out bom, eu elimino essa transição, então É. eu acho muito importante. Então, se eu fizer o meu side out, independente de como eu fizer meu side out, ah, eu não perco o set. Então, eu estou fazendo meu side out, eu obrigo o adversário a fazer o side out dele também. Então, eu acho muito importante a gente fazer o nosso side out, construir isso através da recepção, o ajuste das levantadoras com os atacantes, sistema de recepção, sistema ofensivo de uma maneira geral. Nas duas últimas Superligas, como assistente de Osasco, e é um dado que eu posso falar tranquilamente, porque eu analisei a Superliga toda, não vou falar somente de Osasco. As equipes que andaram na frente da tabela andaram com acima de 62,5 de side-out. Não é o side-out modificado, é o side-out geral, tá? Só o geral. É o geral. O geral, 62 então, só vamos fazer uma pausa aqui para conceituar, porque tem muita gente que não entende o que é o Boa, side-out geral. boa. Side-out geral, me corrija se eu estiver errado, é o ato de você recuperar o saque para o seu lado, exato. basicamente. Não Assim, importa como. Pode ser, não inclusive, importa com como, é um erro erro de do saque do adversário. adversário. Não Boa, importa. boa. Erro de saque ou qualquer outro tipo de erro. Isso. Daí Ah, o first ball side-out que você mencionou, que é o ataque após a recepção, é na primeira ação vinda do no saque. primeiro ataque, isso, vindo da Isso. recepção nossa. Boa. Então, E ataque após recepção, aí é um pouquinho mais baixo, né? Porque sempre tem é. ataque um, ataque 2 e aí vai tendo outros tipos de ataque até você conseguir fazer o seu side-out. Então, o ataque após recepção um pouquinho mais baixo, entre 45% e 50%.
que é o first ball, né? É o first É, ball o side out. first ball side É. out. É. Mas eu estou falando de uma liga, da Liga Brasileira Sim, sim, profissional, sim, né? Então, sim. assim, Mas é o mesmíssimo número aqui, cara. Aqui é igualzinho. cuidado com e voleibol feminino, adulto, profissional, cuidado É, para as pessoas que são de outras categorias não quererem replicar isso é uma realidade das últimas duas temporadas também, tem isso, uhum, tá? Uhum. uhum. Eu acho que isso Importante, importante é essa, importante, essa importante. ressalva. Eu dei uma olhada na Liga Italiana um pouquinho mais alto, talvez seja a liga mais forte que tem, junto com a turca, né? E outras ligas também, mas acho que a Liga Russa ficou um pouquinho fora de lado aí depois da Rússia ter sido banida, né? Dos jogos e tal, do vôlei internacional. Então, poucas pessoas querem jogar lá, mas Liga Italiana é um pouquinho mais alta, o próximo 65, 66 aí, é Ah, considerável, pesado, hein? Oh, é considerável. E transições, a partir de 40% já fica bom, já começa a ficar bom. Se eu não me engano, o ano que o Praia foi campeão, 2 temporadas atrás, eles tinham um break por volta de 45%. Eu não vou lembrar o número exato, ó, desculpa, mas uns uhum. 45% de transição. É, Alto é também. alto pra caramba. Alto, Uhum, alto, alto. E aí, o ataque de transição, um pouquinho mais baixo que o ataque após a recepção, 35%. E aí eu gosto de separar a transição. Eu não sei como que vocês fazem aí nos Estados Unidos, os termos que vocês usam. Eu gosto de aí acho que vocês usam bola no sistema e fora do sistema, né? Alguma coisa assim. Aqui uhum, eu gosto de separar em tipo, bolas rápidas e bolas altas, porque é a nomenclatura do data, então na hora que eu vou mostrar para as atletas fica mais fácil. entendi. Tipos de perfis de bola, né? Uma bola Certo. alta, um percentual mais baixo de bola no chão, e bolas rápidas, um percentual um pouco mais alto, assim. Então, próximo de 50 nas bolas rápidas e 35, 40 nas bolas altas. É muito bom para feminino. Cara, isso eu tô falando tudo de voleibol feminino. Voleibol masculino é completamente diferente. Nos últimos anos, minhas últimas 4 temporadas foram voleibol feminino, Uhum, no Brasil. No internacional, fiquei na seleção brasileira como analista até 2022, né? Esses números são bem altos. Masculino, side-out, 70%. Caraca. 70%. É. Os bons, né? As boas Uhum. equipes, 70%, próximo de 70%, um pouco a mais, um pouco a menos. E ali, 67, 68, quem faz 70 ganhou o jogo. E break aí roda um pouco mais baixo que o feminino, porque o ataque após a sai da... recepção é É muito muito, forte. muito eficiente no masculino. Seja com bolas no sistema ou fora do sistema, a força física do masculino está pesando bastante. Mas, assim, times que rodam perto de 36, 38, vai chegando próximo dos 40 também tem vantagens aí. Então, se voleibol feminino, eu acho que eu vi um jogo que a gente, aí eu posso falar de Osasco, assim, sem problema. Teve um jogo que a gente foi mal de side-out e foi bem de break que a gente ganhou. Um, Um jogo. um É, jogo completamente fora do em, padrão, né? deixa eu pensar, 22 mais playoffs, não sei o que, quase 60 jogos nas 2 temporadas. Teve um jogo que a gente foi mais de side-out, e o side-out foi baixo, abaixo desse 62,5 aí, que a gente conseguiu ganhar, porque o break foi espetacular, foi mais de 50%. Então, imagina, sei lá, mais do que metade dos saques você fazia o ponto no seu break. Então, Uhum. a pressão do adversário era muito alta, e aí, como o side-out do adversário foi muito baixo, foi mais É, baixo que o nosso, a gente Eu acabou vou ter que é isso que eu ia escapando. te, perguntar. é isso que eu ia Eu, te perguntar. eu vou ter que perguntar. Nesse um jogo aí, não sei se você se lembra. No break, você lembra o que no break fez a Saque, diferença? O saque, saque. saque, saque. Não foi só ponto de saque. Sim, sim, mas Sacar tudo que taticamente, acontece depois. tudo que acontece. Knockouts. Colocar o adversário Esse termo eu jogando. não conhecia, me ajudaria a Colocar, falar com, colocar o com as adversário. americanas no ano passado. Colocar o É, então. adversário fora de sistema. É, Isso, é isso. basicamente isso.
Ou Colocar fora de ace ou sistema, colocar fora de sistema. ou bola que volta de graça, free Eu Isso. ball. posso, eu posso fazer uma pergunta, ainda nisso daí que você está falando desses números, e você teve Ah, experiência com base, à como é que vontade. você enxerga esses números? Não sei se você se lembra também, né? São duas perguntas, na verdade. Esse número, essa projeção para baixo na base, se muda muito e quanto que muda? Essa é a primeira questão. E a Aham. segunda, quando você falou da Itália, que é estatisticamente significativamente mais alto, o que que você acha que se atribui esse valor na Itália ser mais alto do que no Brasil? São duas perguntas aí. Na tua Eu opinião, vou, né? Acho que pode ser que assim, sim. seja especulativa a resposta, mas É você um pouco analisou, né? empírico, Sim. mas eu acho que a qualidade das atletas, Hum, óbvio que tem a ver com o trabalho dos treinadores, porque eles se importam muito com isso lá também, então todos estão analisando isso daí, ah, mas eu acho que tem a ver com a qualidade das atacantes. certo. Porque hoje, quem faz mais ponto de ataque normalmente vence o set. Uhum. Tá? Então, o fundamento ataque, ele é o mais importante, é o que vai ajudar mais, vamos falar assim, a vencer sets, a vencer jogos. Depois são os erros do adversário, depois é bloqueio e saque. Então, tem que ficar atento. Por isso que eu acho que muitas vezes a gente vê muito treinador pedir para não errar, e muitas vezes acaba focando no erro, quando a gente fala muito de erro, né? Eu mesmo já fiz isso, mas tentar evitar o máximo possível erros, porque eles também prejudicam a equipe. Mas em algum momento, jogo forte, você tem que arriscar, você vai acabar errando, faz parte Uhum. do jogo. Então, eu acho que em relação à Itália é isso. E em relação à categoria de base, eu não me preocuparia tanto com esses números. Sensacional. Outro insight de ouro aí para você, professor, É, que fica eu não me tentando preocuparia tanto com descobrir esses o pelo números. em ovo. Exato, não me preocuparia tanto com esses números. Eu acho Muito bom. que eu preocuparia mais em entender as nuances do jogo, entender a tática de jogo, entender como que eu vou fazer com que meus atletas entendam o jogo. Eu Hum, acho que talvez uma categoria sub-21 já seja uma introdução legal, sub-19 bem menos, introdução à estatística de jogo, certo. mas com uma quantidade bem menor de informação, bem menor. E talvez eu deixaria esses conceitos mais complexos para adulto, para profissional, mas eu acho importante o treinador entender. Hum, Mas ele talvez não precisa dar tanta importância para isso na categoria de base. Entender também faz parte da educação, Exato. porque nós treinadores, e a gente sempre fala aqui que da importância de estudar, né? A importância de se capacitar, de se Sim, atualizar. E a gente sim. está sempre batendo nessa tecla. E a gente, obviamente, a gente quer levar a informação mais atualizada e mais alto nível possível. Porém, a curadoria dessa informação para você passar para os seus atletas é tão importante quanto ou até mais importante, se bobear. Tão Eu lembro importante na minha, quanto, né? eu lembro na minha época lá que eu trabalhava aqui em Bakersfield já há alguns anos que a gente sempre debatia o quanto de informação a gente ia passar para os nossos atletas do nosso plano de jogo. Então, no começo a gente fazia um relatório de 5 páginas e queria falar todas as informações que a gente estudava. E aí, à medida que a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho, a gente viu que quanto menos, o menos é mais, sabe? Quanto Exato. menos informações, obviamente as informações mais importantes que a gente passava e de uma maneira certa, aí as atletas Ser bem tendiam pontual. exatamente, tendiam a entender e teriam a capacidade de aplicar aquilo no jogo, né? Que é o É, que a gente quer, né, na verdade. tentar ser pontual. Eu Uhum. tento não me estender muito nas informações. Então, quando eu vou passar algum plano de jogo, alguma coisa assim, essa rotação vamos sacar nessa por causa disso. Tá bom? Ah, às vezes nem o porquê, vamos sacar nela, entendeu? É aqui que a gente vai sacar para criar Boa. situações táticas boas para a gente.
Mas Ou, faz, desculpa, faz muito sentido imagina, o que você falou do professor não se preocupar tanto com isso, em passar para os atletas, mas também faz muito sentido o que o Feijão acabou de dizer de estudar, porque dado que a nossa maior preocupação na base é oferecer experiências e fazer entender o jogo, ao estudar a estatística do jogo, nós, professores, a gente vai entender qual que é a necessidade que nossos atletas estão tendo exato, agora. Então, exato. Uhum. se o meu side-out está ruim, Perfeito. né, ou está pior que o meu break, então talvez eu precise investir mais É nos mais para. treinamentos envolvidos com isso. Então, modula muito mais o nosso trabalho do que ali na hora do jogo em si, com as atletas, o que a gente vai Uhum. fazer em cada Exatamente, momento. Então, não é porque a gente não vai passar todas essas informações com esse nível de detalhamento para os nossos atletas que a gente não tem que estudar, né? exato. Muito Não, legal. Exatamente. é mais para nos orientar no nosso trabalho do dia a dia e dar um norte para que tipos de treinamento a gente vai promover, que situações a gente vai restringir, para a gente fazer os nossos atletas evoluírem, ou os nossos atletas, seja lá Uhum, masculino e feminino, do que para a gente realmente passar para as atletas. Às vezes você monta um treinamento com aquele objetivo, já pensando no jogo, e você não falou nada. Então, exato. acho que é mais nesse caminho aí, para a Muito categoria de legal. base. Para Sim, adulto, acho que já dá para dar um pouquinho mais de informação. Mas também não precisa dar muito. Imagina, sendo quente do jogo, eu sempre me ponho no lugar delas. No quente do jogo, o ginásio aqui em Bauru lotado, 4.800 pessoas, capacidade máxima. 24 a 24, você acha que o atleta vai lembrar de todas as informações que eu passei para ela? É difícil. Então, a gente tem que entender também a dificuldade de lembrar de todas as informações. Nós somos seres humanos, temos uma capacidade de processamento aí limitada. Total. Então a gente especialmente tem, sob estresse, né? sob estresse mais ainda. E aí eu ficar exigindo que a garota lembre de todo o plano de jogo que eu estipulei, não. Então eu tenho que estar ali orientando, do lado e tal. E às vezes ficar quieto, deixa eu jogar. Muito bom. Se passar muita Excelente. informação, você acaba sendo outro estressor, né? Porra, Exatamente. geralmente Muito, é. muito bom. Vamos lá, mas vamos seguir adiante. Muito bom. Eu poderia ficar aqui falando só disso, né? Porra, Mas vamos adicional. progredir. Henrique, você está dizendo aí para gente mais ou menos a tua filosofia de trabalho, como você vai trabalhar com seus assistentes. Você entende o jogo de uma certa forma hoje, trabalha de uma certa forma hoje, mas eu acredito que nem sempre tenha sido assim. Sim. Você construiu essa maneira de enxergar o jogo e de dar os seus treinos, de comandar a sua equipe. E eu queria te perguntar, volta um pouquinho, vamos voltar no túnel do tempo, lá desde quando você começou sua carreira como treinador até hoje, quais são os princípios? A gente pode falar tanto de vôlei quanto de intangíveis, aspectos de liderança. E aí eu sei que eu acabei de vou colocar um sorriso no rosto do Feijão, aqui, porque eu puxar a sardinha de liderança, mas calma lá. Qualquer que seja o assunto que esteja envolvido com voleibol, aspectos técnicos, táticos, físicos e os intangíveis também. O que que na sua trajetória mudou ao longo dos anos que você tem hoje, que você não tinha antes e que ou pensava de uma forma diferente? E, por outro lado, quais são os princípios que se consolidaram ao longo do tempo? Ó, eu pensava assim, e a minha experiência me comprovou que eu estava no caminho certo de pensar assim, e isso eu mantenho, mas isso daqui, ao longo do tempo, mudou. Porque eu mantenho é estudar o jogo e tentar estudar coisas que agreguem não só na minha carreira, na minha vida. Então, ah, às vezes a gente está lendo um livro ou vendo um filme ou, sei lá, uma coisa que não tem muito a ver com a nossa profissão, mas te dá um insight para a sua atuação, para o seu trabalho. Então, eu acho que você sempre estudar sempre é importante. Assistir jogos é uma coisa que me ajuda muito porque
a cabecinha vai funcionando enquanto você está assistindo ali, e não, eu não estou falando de jogo eu não gosto de assistir jogo na TV, tá? Acho que é o hábito. Eu gosto de assistir os jogos depois. Eu não gosto de comentário. Às vezes eu baixo um pouco para não me influenciar na minha análise. Eu não gosto muito de assistir jogo de TV. Eu gosto de assistir, pego Volleymetrics, pego Datavôlei e assisto. Eu acho que eu tenho um ritualzinho, assim, preciso sentar quietinho na minha. Talvez se eu sentado no sofá eu não consiga pensar direito, vamos dizer assim. Uhum. Eu não consigo me concentrar naquilo. Para mim, sentar na frente da TV é diversão, não é trabalho. Então, É espectador. eu viro espectador. E aí eu começo a Interessante. torcer. Porra, pré-olímpico, eu tava mais torcendo que vendo o jogo, sabe? Aquele Uhum. pré-olímpico no Maracanãzinho que o Brasil sofreu, masculino, para classificar. Que até um ano antes eu tava com os caras, né? E então, cara, sofri demais. Então, eu não conseguia ver o jogo. Não conseguia. Então, eu prefiro assistir ali. Eu já ouvi o Gui falando, né? Prefiro assistir de trás, eu também. Prefiro assistir de trás, tranquilo. Então, se eu vou assistir um jogo no ginásio, uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu fui assistir um jogo do Sub-21 no ginásio. Sentei ali atrás, quietinho, porque eu queria ver o jogo, queria ver as meninas, não queria torcer pro time do SESI, Uhum. entendeu? Então, eu preciso criar um ritualzinho ali para eu poder analisar com calma o jogo. Eu acho que estudar é importante. O... Ver o jogo, entender o jogo. Sobre estudar, o João Crisóstomo, o professor João Crisóstomo, que coordenou meu curso nível 2 e nível 3. No nível 2 da CBV, ele falava assim: a partir de hoje, você não tem mais o direito de assistir nenhum jogo de voleibol como torcedor. E Não, quando você diz isso, me lembra muito impossível. ele falar. É impossível. Eu tenho, vou abrir um parênteses aqui. É, até me estendi um pouco na resposta, está faltando a segunda parte da resposta ainda. Vou abrir um parênteses. Mundial de 2011, meu primeiro mundial, mundial de clubes, tá? Com o SESI, masculino, Giovanni técnico, Neri assistente e Peu assistente. Olha só essa CT. E eu de Que estatística. comissão! Não, e eu de Comissão estatística aqui, fraquíssima. quietinho aqui, Fraquinha, 2011, fraquinha. 2011, eu aqui digitando tal, aí começou, pô, disputa de semifinal contra o time da Polônia, não sei o quê, eu aqui, e aquele rally que não vai, rally de masculino para digitar é difícil pra caramba. Daqui a pouco, meu, fez o ponto e eu, uau, gritei pra caramba, não me segurei, né? Mas aí com o tempo você vai aprendendo a administrar, mas não tem como não torcer, né? Não É. tem. E desculpa, agora me alonguei. A segunda parte eu falei do estudar. É, o que que mudou ao longo do Ah, tempo e o que que não né? mudou. Então você O falou, que não estudar não mudou, mudou. o estudar não mudou. Cara, o que mudou foi o treino. Mudou tudo. Ah, fala um pouco pra Mudou gente aí. tudo. Fala um Cara, pouco aí pra gente. mudou tudo, assim, mudou tudo, porque a gente na inexperiência se preocupa muito com ensinar a dar manchete, ensinar a dar o toque, ensinar a bater na bola, ensinar a sacar, ensinar a fazer isso, ensinar a fazer aquilo. A gente se preocupa muito com fazer bonito, esse tipo de coisa, entendeu? Vou Como o ensinar. Gordo falou, a estética. A Eu não estética vi o do jogo. episódio dele. Ele falou, Ele falou, é ele falou, isso. ele, Fala Puta, ele foi falou o estética. direito. seguinte: às vezes tem uma menina lá que faz uma manchete bonitinha, assim, ó, de livro, mas não entrega a bola. Exato. E aí, Ex- aí ele falou assim: tem que diferenciar o que que é técnica e o que que é estética. Eu quero Exato. técnica, não quero estética. Exato. Então a gente se preocupa. Boa, gordo. Sensacional. É, a gente ficar preocupado com a estética, de fazer bonito, de ser assim, de ser assado, e tal. E aí, com o tempo, não me preocupei menos, Hum. me preocupo mais em criar situações para que elas, ou eles, né, no caso, tenham condições de tomar decisões durante o jogo. Então, ou restringir, ou criar uma situação, ou abrir, ou fechar um pouquinho mais o ambiente, mas nunca me preocupar só com a estética do jogo, entendeu? Tantas É. expressões carregadas de Quem informação que tá, você falou
nessas Quem tá duas vendo, últimas frases, cara. quem tá vendo no YouTube vai estar vendo nosso olho brilhar aqui, cara. Porque é o Ó, que a gente tá falando, a gente o tem falado tempo no todo. último ano Não do é que Constraint Lead muitas vezes eu Approach. não faça. Eu sou da escola brasileira, trabalhei com caras espetaculares. Eu gosto do treino técnico, gosto do Sim. caixote, Uhum. gosto de tudo isso, mas eu tento não deixar a situação pré-determinada. Hum, Porque aí vai chegar no jogo, não vai ter só a situação pré-determinada. E aí eu peço para a Não vai ter jogadora, nenhum. mas você tomou, nenhuma. Aí eu peço para a jogadora virar e falar, tomar uma decisão na hora do jogo, eu não posso cobrar. Se eu não estou dando exato. situações para ela tomar Cara, decisão no treino. Entendeu? Então, eu acho que mudei muito isso daí, do meu início de carreira até hoje. Hoje eu tenho plena consciência que eu preciso criar situações, oportunizar várias coisas para ela, deixar um ambiente um pouco mais aberto, treinar leitura de jogo, esse tipo hum, de coisa, leitura de situações. Então, espetacular. criar pequenos situações de jogo nos exercícios e criar coisas com objetivo para deixar o treino competitivo, para não ficar repetitivo, chato, sem motivação. Eu gosto muito de mesclar. Desculpa, aqui o tempo em Bauru está seco. Eu gosto muito de mesclar o inverno, né? Não faz frio em Bauru, mas fica seco. Aí, galera. É, vai para lá. É, me perdi um pouco aqui. Não, Mas deixa criar. eu fazer O um quê? meia-culpa. Posso fazer um Elas me meia-culpa? atrapalharam um Não tem pouquinho. problema Cara, nenhum. não dá nem pra Eu ouvir. vou O zoom fazer. é Não dá, bom, né, não tá dá para muito ouvir. bom. É? É. Ah, que bom. É, Deixa eu fazer um meia-culpa aqui enquanto você hidrata a garganta aqui. Eu, no meu Ah, começo de carreira, eu vou dizer que você não tá sozinho, tá? vai para lá. Você não tá sozinho. Meia-culpa aqui. Olha o pecado, Feijão. Categorias, técnico de categoria de base, em que a gente acabou de falar aqui que o importante é dar experiência, Sim. deixar a molecada experimentar o jogo. Eu cheguei em reunião de departamento no meu clube dizer: não tem que jogar enquanto a técnica não estiver boa. É, Eu cheguei, eu também, meia culpa, eu várias cheguei a vezes. falar isso várias e várias Várias. vezes, e a ponto de falar assim: não tem que ter jogo, elas têm que merecer o jogo depois que a técnica tiver não, apurada. Eu já fiz isso, cara. E isso não, também acho que mudou, todo mundo já mudou muito. fez isso, mudou muito, É, ainda bem que mudou e a gente vai evoluindo. Tem que ter a humildade de entender. A humildade acho que é uma coisa importante para qualquer um e para um sem head dúvida. coach é mais ainda. Ter a É, humildade de entender que a gente erra, a gente também está suscetível a evoluir, tem que aprender o tempo inteiro. Então, eu tento criar essas situações aí para que a gente consiga estimulá-las ao máximo, entendeu? No sentido de criar situações para que elas enxerguem as coisas. excelente. E não Putz, fique cara. dependente da minha informação. Ah, mais uma aí, ó. Meu sonho é sentar no banco e deixar o time jogar, mas eu sei que é meio impossível porque vão falar que eu sou bundão. Mas, é, esse técnico Boa. sentado aí é bundão, não sei o quê. Não, não é Cara, isso, gente. É ah, porque o time está jogando, elas estão enxergando, exatamente. elas não precisam de mim. Olha só que Uhum. maravilha, É, entendeu? esse, Não em Bauru, qualquer time. Eu não estou falando do meu qualquer time time. de agora, estou falando de qualquer time. Né? Exatamente. Então, O acho que é Gordo falou isso. isso também. A gente fica citando o Gordo porque pô, as filosofias são muito alinhadas. E Tamo é junto. completamente alinhado com o que a gente pensa. Eu, o cara que eu trabalho aqui, né, o John Mayer, que também foi nosso convidado aí, que fez o episódio em inglês, sempre fala, cara, o nosso objetivo a gente treina vôlei de praia, né, e tem troca de lado a cada 7 pontos. Então, nosso objetivo é fazer a troca de lado sem falar nada com a É, a gente vai lá, dá uma porque tá pergunta, faz fluindo, uma né? pergunta, exatamente. Faz uma pergunta, deixa elas resolverem o problema, porque a gente cria o ambiente em treino que vai criar essa autonomia para os atletas. É. Então, você que está escutando a gente Desculpa aí, te professor, interromper, mas você usou uma manda palavra bala. aí que eu tenho falado muito aqui com a minha comissão técnica e com as jogadoras. Autonomia. Elas têm que ter autonomia para fazer. Exato. Eu falo elas porque eu estou no time feminino, mas o atleta,
Ele tem que ter autonomia de fazer as coisas, de saber, de entender, de ter leitura, de ter. É isso. Boa. O Henrique, você falou aí, ó, várias vezes a expressão criar situações para elas tomarem decisão, criar situações. Tem muito técnico, professor, professora técnica de vôlei, estão em início de carreira, e talvez esses professores estão se perguntando assim, mas o que que é criar situações? O que que é criar uma situação? Porque a gente deixou bem claro aqui, ó, treino técnico, vamos dar um exemplo, treino técnico de manchete. É manchete na parede, ou vai passar por um target que não é uma pessoa, ou um ataque sem ter um bloqueio, sem ter uma defesa do outro lado, saindo a bola saindo da mão do técnico, que é a bola igual o tempo inteiro, né? E aí quando você fala de criar situações para o atleta ler, tomar a decisão, o que que você quer dizer com isso? O que que é criar uma situação? Ou talvez você pode só dar um exemplo para a gente entender melhor o que que é criar situações. Eu posso, por exemplo, vou falar de um treino de defesa, Ok, ok? Pode ser? beleza, pode, É, beleza. eu tenho, normalmente, eu vou saindo de uma situação simples ou uma situação menos complexa para uma situação mais complexa, tá? Então, eu vou introduzindo atacantes. Então, a gente faz um trabalho de caixote ali. Então, eu introduzo primeiro uma primeira bola, sei lá, um chute. E Hum? aí a gente conversa e pré-determina, apesar de eu não gostar muito, mas a gente tem que, alguns sistemas a gente tem que criar códigos ali para que a gente entenda como é que vai funcionar o time em cada situação, para que mais para frente elas tenham leitura. Então, num primeiro momento, o braceiro, vamos dizer assim, às vezes sou Uhum. eu que estou em cima do caixote, mas a pessoa que está atacando ali, ela está parada já no chute. E aí eu explico, ó, estamos simulando uma situação aqui. Mais para frente, eu ponho dois, três caixotes em que quem está em cima do caixote vai se movimentar para que elas tenham a leitura de que tipo de chamada da central vai ser. Então, ela pode fazer a chamada chute, ela pode fazer a chamada, quem está em cima do caixote, chamada um, chamada 2 ou China. Depois tira o caixote e a gente, às vezes, salta ali e a gente faz a chamada. E aí, na hora isso é do treino da manhã. Aí, no treino da tarde, vai ter o confronto. Então, na hora que a central estiver chamando o chute, o time já sabe como se comportar, vai identificar a chamada da central e aí se comporta taticamente. Estou falando uma maneira de construir isso. Sim, uma Eu só progressão. falei uma progressão, eu só falei da chamada, chute, mas normalmente a gente combina várias outras situações, Uhum. entendeu? Ou quando a gente está lançando uma free ball, então, aí eu vou falar de um treino tático. É quando eu vou lançar uma free ball, agora é chute com saída. Eu criei uma situação de que a levantadora vai jogar na maior distância pela chamada. Ou eu falo assim, chute com ponto, o overload, que vocês falam, é overloading, Uhum. né? É, É. overload. Ah, Uhum. o chute com ponta, como é que o time vai se comportar? Então eu tento sair de situações menos complexas do treino da manhã para situações complexas do treino da tarde. E aí eu vou criando essas situações. Como eu estou no começo da temporada aqui ainda, Uhum. eu estou em situações menos complexas, para que eu alinhe, porque eu estou com jogadores de diferentes experiências, vindo de diferentes clubes, e jogadores que permaneceram aqui com outro tipo de trabalho. Então, eu estou alinhando, mas essa última semana já foi muito mais aberto, já foi muito mais complexo. Então, tinha alguém levantando, tinha a primeira bola, tinha bola na saída, tinha bola na ponta, tinha a primeira bola, tinha bola na ponta, tinha uma pipe. E aí, conforme tinha o levantamento, elas tinham que ler o levantamento e se posicionar de acordo com que aquilo que a gente, como comissão técnica, determinou que seriam a tática básica para cada, ou a estratégia básica para cada tipo de ataque.
Entenderam? E aí, Sim. ó, fiz acerto de bola com as jogadoras, né? Acerto mesmo, para a Uhum. levantadora criar conexão com as atacantes. A gente está aí no início de temporada ainda. Põe um bloqueio, marcando, não fala nada, mas o cara tá lá fechando um. Então, ela vai ter que. Ah, tá. Daqui a pouco ele se movimenta, tá fechando a diagonal. Ela vai ter que. Mas a gente não fala nada, ela tem que observar e atacar. Eu não... Então você vai criando essas situações. Eu estou falando coisas simples, mas mais para frente a gente vai introduzindo situações no jogo. E aí ah, falo com um time para fechar determinada, fazer uma marcação de bloqueio para que aquele atacante olhe o bloqueio e saia do bloco. Brigue com a defesa, não brigue com o bloqueio, Hum. entendeu? Então assim a gente vai simulando ou criando essas situações. Não sei se foi muito claro. Não, Não, foi perfeito, espetacular. perfeito. Tem duas lições que eu tirei aí, ó. E aí, para todos nós, para o Feijão e para mim, que estamos ouvindo diretamente aqui, interagindo com você, mas para quem nos ouve e nos assiste, você fala de sair de um ponto mais simples para um ponto mais complexo, de cadeias mais fechadas para cadeias mais abertas, ou Exato. seja, progressões. Se Exato. até num Progressões. adulto profissional a gente trabalha com progressões, imagine você e eu, professor e professora, que trabalhamos com a base. E o segundo ponto é, me parece que quando você fala de todas essas progressões, que você sempre tem o objetivo final lá, como é que eu vou aplicar tudo isso no jogo? Exato. A gente vai progredindo em pequenos recortes e em situações um pouco mais controladas, com menos variação, e vai colocando mais variação para que o atleta ou os atletas tenham essa interação com o jogo e a partir desta leitura, ou de treinar a leitura, os olhos principalmente, e ver o que está acontecendo, tomar a decisão de quais são as informações mais relevantes e como que eu vou Efetuar. interagir e agir no jogo. No São jogo. Espetacular. os tais três mecanismos de performance que o Fábio Corrêa falou em um episódio lá atrás, que é o perceptivo, decisório e efetor. Então Muito bom. volta lá no episódio do Fabião que Exato. vocês vão entender. E então esses três componentes Eu estão estudei aprendizagem presentes. motora faz 20 anos, mas os termos E continuam. não, pelo jeito, não parou de estudar, né? E não parou, Mas de uma exatamente. outra maneira. De uma outra Exato, maneira. De exato. uma outra Mas E isso maneira. é Com a certeza. gente falou isso a semana passada no episódio com o Peu, da importância de estudar a aprendizagem motora e É, sempre se atualizar. ela tá aprendizagem sempre motora. presente com outra roupa, Exato. É, né? Tá com a roupa da missa, tá com a roupa de ir na feira, mas é aprendizagem tá motora, mais tá ali. chique, É, ganhou um É, dinheiro, ganha dinheiro, tá mas mais um pouquinho mais produzida. velha. assim, como a gente tem essa cultura do braço, do caixote no Brasil, eu acho que tirar também por completo é uma ruptura muito grande, Uhum. cultural. Eu não sei se eu saberia fazer isso também, porque eu sou produto dessa cultura, ah, Porra, mas, excelente. mas eu tento orientar, e eu gosto muito de subir no caixote também, para eu poder criar as situações, né? Da gente falar de criar situações. Então, eu gosto de subir no caixote para poder fazer isso. Não é porque eu sou bom de braço, não, é porque eu tenho na minha cabeça as situações que eu quero criar, então eu executar, mas eu oriento muito e às vezes eu subo para dar exemplo, porque aí meus braceiros vão olhar eu fazendo e pô, eu também posso fazer, o Henrique fez, pô. Então, aí o cara vai lá e se empolga, e vai e faz. Então, por exemplo, um treino de pega no bloco estourado, aí lá põe o bolão. Não é sempre que vai atacar no bolão, porque se toda vez atacar no bolão, a jogadora já vai estar pronta para Já correr. fica pré-determinado. Mas no jogo não é assim. No jogo Exato. pode ser ou não, pode vir uma largada. Então eu vou orientando, a gente vai saindo de uma situação pré-determinada para uma situação aberta, completa. Então, ó, tem o bolão lá, mas pode ter no bolão, pode ter paralela, pode ter largada, pode ter o braço que vai escolher. Então, aí elas têm que treinar a leitura delas. É isso que ajuda a organizar. Espetacular. Aí Muito Progressões bom. e variabilidade.
É muita Espetacular. variabilidade, tentar colocar muita variabilidade, porque o jogo ele é aberto e de prática diversificada. Então, tem É o que eu que. falo sempre, né, Feijão? A única coisa previsível do jogo de voleibol é sua É a imprevisibilidade. imprevisibilidade. Ex- Espetacular. E a gente poderia ficar mais umas 14 horas falando Exato. só disso aqui, mas a gente tem que prosseguir. Muito bom. Nossa, tá muito legal esse episódio. Então, agora a gente vai entrar numa parte de perguntas um pouquinho mais cunho pessoal, beleza? Beleza, Então, galera, esse é o nosso quadro Ataque e Defesa. Então vamos lá, a gente tem uma série de 11 perguntas que a gente vai te fazer e você responde aí do jeito que você bem entender, beleza? beleza. Então a primeira é a seguinte: nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Cara, isso é uma pergunta profunda, tá? Você e bem pessoal, assim. Uhum. São Já muitos, começa com dois pés no peito, já. Tem massagem. são muitos momentos, assim. Ah, mas ter meu pai um apaixonado por esporte e ter me influenciado em relação a isso, principalmente futebol. Então, o tipo de criação que eu tive dos meus pais que me oportunizaram a eu fazer o que eu queria. Assim, me deram, eu tive esse privilégio, de ter uma educação. Aí eu acho que eu vou falar uma coisa mais ampla, não é um momento em si, Tá, mas pode. é o ambiente dentro de casa. Uhum. Talvez nem todos tenham essa oportunidade, e eu sou muito grato a isso por ter tido essa oportunidade, ter tido uma infância que eu pude brincar, que eu não precisei me preocupar com outras coisas. Eu pude estudar, que eu pude praticar voleibol quando eu quis praticar voleibol. Uhum. Então, eu acho que a educação que eu tive de casa, assim, foi muito importante. A gente não tinha tudo que a gente, materialmente, estou dizendo, mas em relação a poder fazer o que queria e escolher o caminho que eu quisesse, isso aí não tem preço. Então, acho que isso Maravilha. faz muito a minha personalidade. Muito bom. Excelente. Espetacular, espetacular. E já é uma grande vantagem, considerando um país Exato, tão desigual exato, quanto o nosso, né? exato, exato, Muito bom, muito bom. Vamos lá, exato. pergunta número 2. Pergunta nerdola. Acho que vai ser esse meu apelido de agora para frente. Ahn, Henrique, qual é ou quais são os seus livros de cabeceira ou indicações que você possa ter para quem Cara, nos assiste e nos assim, eu ouve? vou ser bem sincero, livro de cabeceira, atualmente, assim, eu não tenho um livro de cabeceira, Ok? mas atualmente eu estou lendo dois livros. Vamos Eu lá, tenho um, indicações, isso. vou indicar, eu sou uma pessoa tímida, tá? Tenho, durante muito tempo tive muita dificuldade de me comunicar. E, e um livro que para mim foi legal, entender algumas coisas, é esse livro aqui. Como fazer Como fazer amigos, amigos em influenciar infância, pessoas. pessoas. Parece Dale bobo, Carnegie. é um livro antigo, É um Esse livro tem, best-seller. é um tem best-seller, mas para mim foi quase 100 legal para anos esse entender livro. alguma coisa, mas também tem que ler com um certo cuidado, não levar tudo ao pé da letra e entender o que serve para você. Uma Esse leitura livro, crítica. uma leitura crítica, exatamente. Esse livro, eu não sei se ele é muito conhecido, eu acho ele espetacular. Os Números do Os Jogo, números do jogo. de Chris Anderson e David Sally. É sobre futebol. Ok. Sobre futebol. Leu o subtítulo aí pra gente? Porque tudo que você sabe sobre futebol está errado. E aí Uau! fala sobre estatística, e fala do componente sorte, como a gente também não consegue controlar tudo, o que a gente acha que Legal. Pô, é Muito bem legal. Olha, legal. mas eu não tô surpreso que você indicou um livro que fala sobre estatística. Exatamente, exatamente. é, Então, Você já porque leu Moneyball? não li, vi o filme, Já óbvio. ouvi. Cara, o livro é muito legal. Eu Vou acho que você vai atrás. gostar. Vou atrás.
vou atrás. Um livro que eu acho que todo mundo gosta, para quem é treinador, é Onze Anéis, de Phil Jackson. Os Anéis, Espetacular. sensacional. Sensacional. Eu gosto muito de um livro do Alex Ferguson, que é Liderança, Liderança. que é Uhum. muito bom, que ele fala um pouco. Eu gosto de treinadores, né? Não gosto tanto de biografias, mas eu gosto dos treinadores e o futebol, por ser o esporte que é no mundo todo, tem muito mais livros sobre futebol, sobre treinadores de futebol. Hum. Eu gosto, me fugiu o nome agora, não está aqui. Eu dei esse livro para uma pessoa, O Legado dos All Blacks. Eu Esse aí acho tá no meu top 3. esse é É fantástico. muito bom. Eu Animal. gostei Tá tanto por desse livro aqui. que eu dei ele para alguém. Eu acho que é a Ah, isso é um maior, baita de um presente, porra. eu acho que é o melhor, a melhor maneira de você dizer que você gosta do livro. Esse é Tá aqui, ó. Esse fantástico. aqui é o É, meu, para quem tá assistindo É, aí no, é no YouTube. fantástico, fantástico. porra, Muito bom. espetacular. Ele só começa falando que o mais importante é você, capítulo um, caráter. Entendeu? Então, isso aí Uhum, você ter pessoas ao seu redor com caráter vai te ajudar muito, né? Então, saiba com quem você anda, é uhum. muito importante. E atualmente eu tenho um ritmo lento de ler, tá? Muito lento. E por isso que eu leio dois livros ao mesmo tempo. Eu estou lendo um. Eu Ah, gosto não, de, você não tá sozinho, não, viu? mas eu sou lento para ler, tá? Ah, O Feijão está não. no décimo primeiro, sei lá. Eu devo estar no eu devo Deu estar uma no parada legal. terceiro. Devo estar no terceiro, quarto livro do ano. Eu estou lendo. Eu gosto de romance também, Crime e Castigo, do Uau, espetacular. Dostoiévski. Tô, Espetacular. tô aí. E ganhei recentemente o livro do Guardiola. Estou lendo o livro do Guardiola. Estou lendo esse Depois me livro. conta. Tá, esse Guardiola Confidencial, que o Marti Perdanou. Ele ficou um ano com o Guardiola no Bayern de Munique. Bem legal. E tem um livro que eu gosto, que eu li já umas 3 vezes. Eu acho ele um pouco, não vou dizer bucólico, mas eu acho ele um pouco. Putz, me fugiu a palavra agora. Eu adoro o livro, resumindo, que é Olhai os Lírios do Campo, que é um livro do. Putz, se vocês puderem buscar aí, esqueci o nome do autor. Eu já li 3 vezes. Eu li na minha. É romance também. Eu li na minha adolescência, li depois um pouco mais velho, e a última vez que eu li foi na pandemia. E na hora que fechou tudo, tal, eu li também. Érico Veríssimo. Érico Reis, perfeito. E aí fala do Rio Érico Grande do Veríssimo. Sul e algumas coisas lá também. É um romance. Puta, é um livro maravilhoso. Adoro, adoro. É nostálgico, acho que é a palavra. Fala de uma Caraca, nostalgia de que uma outra lista, hein, velho? época. É uma lista Que grande, lista. tem muitos livros, outros Porra, aí, só lista Outliers, que eu espetacular. acho legal Outlier, muito também, Fantástico. bom. Malcolm Gladwell. Malcolm Malcolm Gladwell. Gladwell, aí tem outros aí, um monte, mas vai ficar falando de livro, a gente vai ficar o dia inteiro. Boa. Então Mas eu vamos para sou a lento próxima para pergunta. ler, sou lento para ler. Eu paro, volto, vou, Uhum. aí eu volto um capítulo porque eu li alguma coisa ali, já esqueci aqui, aí eu sou meio devagar, tenho um O ritmo devagar para importante ler. é o hábito Importante da é ler. leitura. O importante é É ler. ler. Exato, exato, exato. Show. Então, agora falando de pessoas, quem é ou quem são os seus mentores? Putz, cara, que pergunta difícil, porque eu estar aqui hoje, eu me espelhei em muita gente, trabalhei com muita gente legal. Cara, sorte, privilégio, sei lá a palavra que eu posso usar. Trabalhei com muita gente boa, muita, assim, que me proporcionou a oportunidade de evoluir pessoalmente, profissionalmente. O Peu é um dos mentores que eu Eu. tenho. Gostaria de conversar mais vezes com ele. Tenho certeza que a recíproca é verdadeira também. Ultimamente tem conversado muito pouco. Nós trabalhamos juntos 4 anos. E o Peu é meu veterano de faculdade, né? Então tenho um carinho especial por ele. É uma grande influência. Foi o cara que me ensinou a mexer no datavôlei, me Uhum, proporcionou muita coisa. O Neri, que hoje é um dos técnicos aí que comandam no masculino e é um dos técnicos mais
mais bem-sucedidos atualmente. Não estou falando de títulos, tá? Estou falando de Uhum. trabalho. Sim. O Neri é um cara que é espetacular, é um amigo também. Marcelo Francoviaki, eu trabalhei com ele na seleção brasileira. Puta, eu dividi a quarta com esse cara. Ele também mencionou você como um dos Ah, melhores. que legal, que legal. Que honra ele falar isso de mim. Putz, eu tenho tanta gente, assim, meus pais, com certeza, por Uhum. tudo que eles fizeram para mim e para os meus irmãos. Minha irmã é uma pessoa maravilhosa que toda vez que eu estou num momento, eu vou e vou em busca dela para ouvir o que ela tem para dizer para mim, que ela é uma pessoa espetacular. Inclusive, foi uma das pessoas que me ajudou a gostar de voleibol, porque ela é 5 anos mais velha que eu. E ela tinha uns amigos que jogavam vôlei e tal, e me incentivou bastante. Ela gostava de treinar na escola, na época e tal. Isso no início dos anos 90 ali, um pouquinho antes da medalha de ouro de Barcelona. Cara, é tanta gente. Esses últimos 2 anos que o Luiz Omar foi. Cara, o cara me acolheu de uma maneira, que pessoa espetacular. A maneira de gerir o grupo, de gerir as atletas. Em Nós breve tínhamos. estará nesse canal aqui Ah, também com a gente. fantástico, Já Olha lá o fantástico. estamos, já spoiler, olha estamos, lá o spoiler. É um cara, já estamos é um cara agendando. espetacular. Ele e o Jefferson ali são espetaculares. É, cara, é tanta gente. Eu trabalhei com o Marcos Pacheco, trabalhei com o Rubinho. O Rubinho também é um cara que é uma referência para todo mundo. Uhum. A gente tem dois treinadores no Brasil que são espetaculares, quer dizer, Roberto e Bernardinho. Não tem como esses caras não serem referências para É. quem é treinador no Brasil, né? No Brasil. Até para quem é estrangeiro, os caras são referência. Para a gente, então, Pô, os caras é são muito referência para todo referência. mundo. Eu não tive o privilégio de trabalhar com o Zé, só vi treinamentos dele lá em Saquarema. Parava na portinha do feminino, ficava observando lá, eles dando treino. Ele, Paulo Coco, também é um cara que tem muito respeito. E o Bernardo, eu tive o privilégio de estar numa seleção B em 2015, o PAN de Toronto, e eu acompanhei a preparação da Liga Mundial 2015 ali, foi bem legal. Em 2016 eu estava na seleção sub-23 e eu também acompanhei um pouco a preparação para o Rio. Então foi bem legal ver ali, mas eu nunca trabalhei diretamente, mas trabalhei na seleção brasileira com o Ricardo Tabachi, que também, putz, é um Pô, monstro. Então, cara, espetacular. assim, cara, se eu for citar todo mundo, não para, né? Marcel Matos, que Uhum. está em Portugal sendo super, Marcel, putz, Marcel é super, espetacular. Gersinho, que hoje está em Suzano, que Uhum. dupla de Suzano, Peu e Gersinho, meu Deus do céu, ó, Gersinho os é caras são baita espetaculares. técnico E também. o Nossa, cara, são muito Gersinho é bom. professor com P maiúsculo também. Putz, Uhum. cara. Assim, então, eu trabalhei com muita gente legal, muita. No início de carreira, Fábio Brogini, aí o Feijão deve lembrar do Fábio, o Fabião, Uhum. do Sim, Centro sim, Olímpico, na lembro. época de São Paulo Uhum. também, que me ajudou muito na conduta, assim, de ensinar a conduta de trabalhar sério, de ser dedicado, de se Uhum. esforçar, evitar brincadeirinha na hora do trabalho, esse tipo de coisa, assim, bem professor também. Então, assim, tem muita gente. Serginho, pô, tem um amigão, o Thiago Misael, que, pô, direto que eu Porra, o tô com Misa é o Misa, é sensacional. sensacional. O Serginho, que tá na Uhum. Arábia. Tem muita gente legal, cara. Serginho. Eu tive o Serginho foi meu veterano na FMI. então. Assim, é muita gente, tem muito mentor, assim, mas, Tá bem acompanhado, viu? putz, Porra, cara, é muita, é assim, ó, eu vou ó, falar cara assim, bom pra eu caramba. trago todos esses caras para mim, eu trago todos. Tento trazer todos, Muito bom. tá? Porque tenho certeza que aprendi muito com cada um deles. Muito bom, Excelente. muito bom. A gente Vamos tem muitos lá. profissionais bons no voleibol brasileiro, né? Muita gente boa, Porra, nem muita falo. gente boa, E muita fora gente os que eu boa. esqueci de citar aqui, ou que eu não tive o privilégio de trabalhar junto, não conheço tanto. E aí, É bom Muito porque aí bom. a gente vai ter um monte de cara para convidar aqui. exato. E É, e mulheres quando, também, e que tem muito quando, de mulheres é, boas. então, se você tiver aí, quando eu for visitar Bauru, eu vou bater na tua porta aí, cara. Fica à vontade. Quer ficar aqui em casa, tem um quarto aí, vem Olha com a que gente. maravilha. Ó, Olha, Olimpíadas 2030 e qualquer coisa em Bauru. Vamos lá. Próxima pergunta. Se você, Henrique, pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que seria?
Posso falar do Brasil? Assim? Pode falar o O que você mundo, o quiser. Pode. mundo, o mundo é muito amplo, assim. Talvez eu Pode não ser no conheça, mundo brasileiro do esporte. não conheço tantas realidades, assim. Mas eu acho que para mudar o esporte brasileiro, a gente tinha que ter um investimento primeiro na escola e linkar o esporte brasileiro com a escola. Valorizar o professor de educação física e valorizar o técnico de categoria de base. Não valorizar só em valeu, obrigado. Valorizar financeiramente. Para pessoas que sejam muito capacitadas, que elas também busquem o caminho de trabalhar com categoria de base. Não fica essa corrida desenfreada só para ser treinador de equipe adulta. É óbvio que a gente quer estar no alto Uhum. rendimento, mas que a pessoa se sinta realizada em estar ali trabalhando com categoria de base, porque trabalhar com categoria de base no Brasil é difícil. É difícil, muitas vezes você é mal remunerado, você tem que ter três, quatro empregos para sustentar ou sustentar a família, porque só o seu salário é muito baixo. Então, uma cidade como São Paulo é complexo você só ser técnico de categoria de base, entendeu? Então, você tem que se virar nos 30, tem que ser personal, tem que dar aula para master, para universitário, para fazer várias coisas. Mas eu acho que o principal é ter uma escola em melhores condições que a gente possa linkar o esporte com a escola. Eu acho que isso é o mais importante no Brasil. Talvez as federações entenderem que o voleibol escolar pode ser uma maneira de fomentar o vôlei Porra. brasileiro. Porque só depender dos clubes, a gente fica muito restrito. Olha Eu que já falo isso há muitos anos, cara. fabuloso isso, né? Porque as escolas têm, muitas têm a estrutura, Sim, né? Ou parte da estrutura, e pode ser uma coisa pode complementar a outra, né, cara? Puxa, sim, sim. fantástico. Muito É bom. isso aí. Vamos lá. Então, agora um pouquinho indo mais para o lado mais pessoal ainda. Do que você mais se arrepende? Putz, o que eu mais me arrependo? Acho que quando eu era técnico de categoria de base, me preocupar com vitória, derrota, com o gesto perfeito, com esses tipos de coisa, com esses ruídos assim, e não socializar tanto, tá? Eu acho que é por aí. Ter sido mais paizão das crianças quando eu fui técnico de categoria de base, talvez eu tenha sido muito profissional, não que eu tenha feito tudo errado, não é isso, mas hoje com a minha experiência eu vejo que eu poderia ter, Federação, Federação Paulista tinha uma regra de ter que colocar 9 para jogar, né? Para técnica de base. Não sei se existe ainda É, hoje. não, acho que não existe mais. Eu Quando não, eu eu não jogava era teria, assim. eu colocava 9 tudo bem, mas hoje em dia eu ter colocado as 14 para jogar e daí ganhou, perdeu, tanto faz, e tá tudo certo. Boa. Então, talvez eu tenha me preocupado tanto com vitórias e derrotas na categoria de base. No final das contas, eu me preocupei tanto com isso e no final das contas perdi mais que ganhei. Então, não fez diferença Olha, nenhuma. eu vou fazer Bela empresário. vou pegar um highlighter aqui e vou falar assim, olha, que o Henrique falou. Recorde é o registro, né, de vitórias e derrotas. E técnica perfeita na base são ruído. É, por aí. Olha, que mensagem forte aí. É, por aí. Muito boa. Obrigado. Contra-intuitivo, hein? Contra-intuitivo para a Contra-intuitivo maioria das pessoas que para a estão ouvindo. maioria de nós. Muito bom. Vamos pegar essa moeda e virar. Do outro lado do arrependimento tem o orgulho. O que que você mais se orgulha, Henrique? Putz. Acho que da minha dedicação, do meu esforço, ah, da família que eu tenho, da onde eu vim. Todo mundo tem sua história, passa por suas dificuldades. Cada um sabe a cruz que carrega. Não estou julgando nada disso. É só valorizar de onde você veio, as pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou, esse tipo de coisa, sabe? Eu me orgulho da minha trajetória até aqui, mas principalmente da minha dedicação, do meu empenho, do meu esforço de correr atrás dos meus sonhos e nunca esquecer que tem um componente de sorte em tudo isso daí.
faz parte. Faz Ter essa parte, humildade, exato. ter essa humildade de entender que, pô, eu tô aqui porque eu mereço. Não, muitas pessoas merecem muitas coisas e elas não alcançam. Então tem uma sorte aí, mas eu me orgulho muito da minha dedicação, do meu esforço, de, ah, sei lá, tô dando um treino, mas eu tô no rodo. É nem aí. Eu subo no caixote e faço o que tiver que fazer. Né? Então, tá tudo bem, faz parte. Então, essa dedicação, esse esforço aí, esse empenho. Espetacular. Show. Henricão, ninguém sabe que o Henrique, alguma coisa aí que é um segredo pra galera. Ou que Ah, pouca gente saiba. pouca gente sabe, eu sou muito introvertido e eu faço terapia há uns bons anos para melhorar, ser menos tímido, aprender a me relacionar um pouco mais com as pessoas. Eu acho que quando a gente vira técnico, a gente veste um personagem, né? Para poder Uhum. passar aquilo que a gente quer passar. Mas eu sou uma pessoa tímida, mais introvertida e faço terapia há um tempo e acho que para mim tem sido muito importante para eu poder também ser um melhor profissional, ser uma melhor pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Boa. Mais uma, desmistificando aí um paradigma que a gente tem de terapia. Quem que precisa de terapia? Terapia para quem, É isso aí. né? Muito Exato, bom, exato. muito bom, muito bom. Nessa mesma linha, Henrique, família é? Putz, é difícil encontrar uma palavra. A importância que minha família tem na minha vida, assim. Família é tudo. São as pessoas que são os meus alicerces, né? Falei da minha irmã aí como uma mentora, e falei do esforço dos meus pais para poder proporcionar o que eles proporcionaram para mim. E não estou falando de bens materiais, estou falando de educação, né? De criação. Às vezes a gente fala educação, parece que a gente está falando de escola, né? Não, é da criação ali, do alicerce dentro de casa. Então, eles são muito importantes. Eu tenho uma companheira, Clarissa, também. Ela é uma pessoa extremamente importante, me dá vários insights, assim. Ela dá publicidade, então, é uma pessoa também espetacular. A gente já está tá pouco tempo junto, mas a gente, putz, ela é uma pessoa espetacular também, faz parte da minha família também. Então, a família é tudo. Não tem palavras para mensurar o quanto a família é importante para mim. Sem clichê, né? Sem clichê. Muito bom. E aí, nessa mesma linha, esporte é? Putz, o esporte é vida, né? Esporte é paixão, esporte é amor, esporte é uma ferramenta de educação. Cara, esporte é tanta coisa. Mas para mim, esporte é vida. Eu sem esporte eu não saberia viver, eu acho. Quando eu, na minha infância, adolescência, eu joguei tudo. Joguei basquete, joguei handebol, joguei futsal, joguei futebol, joguei vôlei, brinquei de outras modalidades, experimentei tudo que eu podia experimentar e eu acho que sem esporte eu não viveria, assim, acordava cedo para assistir tudo e chegava aos Jogos Olímpicos que ficava maravilhado. Agora a gente tem menos tempo, né? Amava futebol de uma maneira assim, corintiano, né? Todo corintiano já é meio louco naturalmente. E aí, e aí eu tive que me desligar um pouco, assim, porque Hoje em dia, até uma boa você se desligar um pouco. que fase, que fase. E Mas faz, Que né? base! esporte é vida, cara. O esporte ele consegue te dar ensinamentos diários sobre resiliência, sobre persistência, sobre disciplina. Cara, é tanta coisa. A gente pode ficar só um programa, um Só episódio, aí, é. desculpa, só um episódio falando sobre o que esporte é. Então, esporte é vida. Muito bom, Boa. espetacular. Henrique, nós estamos junto com os nossos convidados construindo um canal que seja uma fonte de informação para todos aqueles que gostam não só de voleibol, mas também de educação, de esporte e de formação. E para isso a gente convida pessoas que
e tenham uma contribuição para dar, como você esteve aqui com a gente hoje. E aí a gente quer pedir a sua ajuda. Indica pra gente aí 2 pessoas que você acha que poderiam vir aqui com a gente e bater um papo com o Feijão e comigo. Porra, tanta gente. Pode ser mais de 2 também, não tem problema. Tanta gente. Vocês já citaram alguns aqui, o Peu já semana passada e tal. O Peu era um dos caras que eu imaginei, assim. Esse meu amigão, o Thiago Misael, é um cara espetacular. Não, O Misa é um cara espetacular, é um amigo, meu calouro de faculdade, de SESI, pô, amigaço de vida. Você já falou que o Luiz Omar talvez já está meio encaminhado também. Luiz Omar já. é um cara espetacular também. O Marcel Matos o Marcel, cara, Marcelo. Marcel é um cara inteligente pra caramba, trilhou uma carreira lá em Portugal, vencedora, um cara que eu admiro. Eu trabalhei três temporadas com ele, espetáculo, aprendi muito com ele. E é um cara que ele não para um segundo. Eu sou mais tranquilo. O Marcel é 200 Você é por ligado hora, no duzentos e 220, cara. vinte Todas as vezes que eu conversei com ele, cara. É impressionante, Tudo. impressionante. É Boa inquieto demais. no bom sentido, inquieto no bom Uhum. sentido. E o Gersinho também é um amigaço, é um cara que eu tenho muito carinho por ele, e pela Carol, assim, uma família maravilhosa. Eu vou Cara, indicar três, vai, vou parar aqui. o Gersinho, eu aprendi a fazer diário de treino com ele. Eu nunca vi um cara Impressionante, tão disciplinado, organizado, disciplinado com os diários de treino. Eu, exato. eu aprendi com ele e eu tenho. Cara, eu comecei a dar treino em 2005 e eu tenho guardadinho 20 anos de diário de treino, cara. E Que legal, eu aprendi com ele. que Espetacular. legal. Não, o Show de Grande Gersinho, demais. Gersinho. eu poderia falar um Gersinho, vai monte de chegar o caras aqui, convite. mas Vai eu chegar o vou, convite. vou indicar esses três. Boa. Boa. Galera Legal. da nova E, geração também. não, excelente, excelente. Três nomes muito, muito bons. Ô, Henricão, a gente tem aqui basicamente, principalmente técnicos de voleibol que nos assistem e nos ouvem. Atleta, ex-atleta, técnico, professor lá do interior da cidadezinha pequena até o técnico olímpico que nos ouve, entusiastas do esporte, gente que vive do voleibol ou não, gente que ama voleibol. Deixa um recado para essa galera. É, É uma gama muito grande de pessoas aí, pessoas que amam o vôlei. Não percam essa paixão por pequenas coisas. Não se apeguem a pequenas coisas. Às vezes, pequenas coisas fazem a gente balançar, pensar se vale a pena. Mas se você ama aquilo que você faz, se você é apaixonado por aquilo que você faz, persista, né? Eu acho que não tem plano, assim, uma coisa que eu falo para minha companheira, para Clara, não tem plano B. Não tem plano B. Foca naquilo que você quer e vai. Não tem, óbvio, que não é para ser tão radical. É uma metáfora. É uma metáfora, exato. Mas assim, se as pessoas às vezes me perguntam assim, se você não fosse técnico de vôlei, o que você ia fazer? Eu não sei, não tenho plano B. É isso que eu quero, porque aí é onde eu vou me dedicar com paixão, com amor, e vou persistir até eu conseguir alcançar os meus objetivos. Se eu não cheguei tão alto quanto eu sonhei, mas pelo menos eu cheguei próximo. Então não percam essa paixão, esse amor que vocês tenham. E se um dia quer ser treinador, bate na porta, liga, manda mensagem. Eu sou meio ruim de redes sociais, é difícil entrar em contato comigo por redes sociais aí. Eu prometo que uma das coisas a melhorar, ser mais receptivo, assim, estar mais aberto a pessoas que eu não conheço, eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas é isso, não percam a paixão, persistam, não desistam nunca, porque tenho certeza que um dia a glória vem. Excelente, muito bom, muito bom. Que baita recado final. Ricão, em nome do Set Point Podcast, muito obrigado mesmo.
Foi uma baita de uma aula, cara. Falei pra Que, caramba, desculpa pô, aí. é sensacional, cara. Obrigado. Foi muito Vocês me bom mesmo. provocaram no bom sentido, tiraram bastante Não, coisa de mim. pô, Foi um foi muito prazerzaço. legal. Foi um Foi muito prazerzaço. legal mesmo, cara. Muito legal. Parabéns por toda a sua trajetória até aqui. Eu tenho Obrigado. certeza absoluta que você vai ter muito sucesso na sua nova posição, no seu novo desafio Assim como esperamos. como head coach aí no SESI Bauru. E eu prevejo, Peter, muitas glórias aí pro SESI nesses próximos anos, porque o Henricão comandando e com o Dodô e o Gordo na retaguarda, esse time tem tudo para dar certo. Então, cara, parabéns e Valeu, muito obrigado. boa sorte nesse desafio. Eu, eu fico extremamente feliz em ver que o esporte que eu amo e que me deu tudo, absolutamente tudo que eu tenho na vida, passa por uma renovação dos comandantes de destaque. E quando eu falo de destaque, nesse caso, são os caras que estão na mídia, na televisão, e que a gente vê, e que a gente se inspira. E eu estou falando de uma nova geração de técnicos de voleibol tão competente, capacitado e dedicado e apaixonado pelo que faz, e você é um espécime dessa galera que eu tenho certeza que vai manter o amor que eu e que muita gente tem pelo voleibol ainda aceso e pegando fogo aqui dentro do coração por muito tempo. Você, Henrique, no papel que você tem hoje como técnico de uma equipe profissional, o que você faz alcança muito mais longe do que o ginásio do SESI, do que as atletas do SESI. O que vocês fazem no dia a dia inspira o professor lá do interior que o César falou, me inspira aqui em outro país, inspira caras que estão, e professoras que estão na Europa, na Ásia, na África, onde quer que seja. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de conhecer você mais a fundo, a Obrigado. pessoa do Henrique. E aqui no nosso clube, a gente tem um ditado que é a nossa regra de ouro é people first, Exato. as pessoas primeiro. Então, quando a gente vê o Henrique na televisão tomando aquelas decisões e dando aquelas entrevistas, hoje e eu agradeço você por ter aberto não só a tua casa, mas a sua história, o seu coração, a sua mente, para a gente saber quem que é a pessoa que vem antes do técnico, antes do comandante. E isso é uma coisa que me faz querer me aproximar ainda mais e me apaixonar ainda mais pelo esporte que é o meu ganha-pão. Você contribui para isso, e não só comigo, mas para centenas, milhares de pessoas. Imagina isso, cara, milhares de É pessoas que vão inimaginável, assim. ouvir Nem nos meus melhores sonhos. que vão ver essa nossa conversa. Eu não poderia deixar de desejar muito mais do que a minha cabeça aqui e meu coração estão desejando para você em sucesso, não só nessa temporada, que eu tenho certeza que primeira vai ser a pior temporada que você vai ter no resto da tua vida, vai ser essa. A próxima vai ser melhor e vai ser melhor ainda e vai ser melhor ainda. Então, prepare-se para a pior temporada da sua vida que vai ser agora, porque para frente só vai ser melhor. Só vai ser melhor. Obrigado. Obrigado Obrigado. por esse tempo que você teve aqui com a gente. Obrigado. E eu quero, cara, eu quero ter mais Henrique Modenese aqui para a gente falar mais de outros assuntos, assim, mais específicos e tal, que eu tenho certeza que essa cabeça aí tem muito ouro ainda para compartilhar com a gente. Imagina, Cara, obrigado. primeiro que eu não mereço todos esses elogios aí. Obrigado. Nem dos meus melhores sonhos imaginei um dia escutar isso de uma pessoa, do que o Feijão e você, Peter, estão falando para mim. Fico muito feliz, fico radiante mesmo, assim. Eu sou tímido, estou muito tímido, devo estar mais até vermelho ainda. É,
Mas eu agradeço de coração quando vocês me convidaram. Fiquei muito feliz, fiquei lisonjeado mesmo. E bora que tem muito mais pela frente aí. Continuar trabalhando, continuar estudando, sendo humilde, respeitando a todos e bola para frente. Obrigado. E voltarei aqui mais vezes, só solicitar, Já só o falar. convite já está feito, já, e teremos você aqui de novo contando da sua primeira temporada que foi a pior, e aí as próximas serão sempre Boa, melhores. boa, boa. Show! Então, brigadão, cara, valeu mesmo. Galera, a gente vai ficando por aqui por esse episódio épico, muito legal, e a gente volta no próximo. Então, deixa seu like, compartilha, manda pra galera aí, porque esse episódio tem que chegar no maior número de pessoas possíveis. Quanto mais gente se inscrever no canal, mais o YouTube vai entregar essa conversa que a gente teve com o Henrique. Então, só para fortalecer aí o que o Feijão falou, se inscreva no canal, compartilhe, assista de novo. Se você O Henrique falou muita coisa legal aqui, ó. Pega o teu caderninho, anota, volta, assiste de novo, compartilha com a avó, com o gato, com o periquito, com o cachorro. E o mais importante de tudo, volte para conferir o próximo. Valeu, É isso galera. aí. Valeu, galera. Abraço!